Hey, we've got a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Alô, Houston. We have a main Houston, tem um problema. O mercado é bull, o ano inteiro bull, e os caras estão com medo de perder. Estão perdendo, eles estão apostando ao contrário. Tá bom, né? Então, qual que é o patamar? O patamar subiu, o dólar subiu, e realmente a volatilidade está aumentando. E aí? E aí, olha, como que a gente faz, né? Controlar o risco, ganhar uma grana, tentar ganhar uma grana ou tentar não perder. Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Alô, Houston! Boa tarde, São Paulo. Como é que tá tudo aí? Aqui tá lindo, tá um frio, chuva, tá... Toda vez que a gente se fala tá assim ultimamente, né? Inverteu o negócio. Não, aqui tá nublado, mas uma temperatura agradável. Aqui o inverno americano aqui tá uma beleza. Tô de bermuda, então tá um espetáculo. Aí é feriado Thanksgiving, né? Positivo, feriado de ação de graças aqui. E isso aí é mais importante que o Natal aqui pra gente, de uma certa forma, não? Sim, é o feriado em termos de feriado, tô falando, né? É o feriado mais importante deles. É, né? Galera para tudo, aquela coisa, a bolsa fecha, acontece tudo, né? Sim, o pessoal as famílias se visitam. Né? Tá até o pessoal discutindo aqui que esse vai ser o feriado de ação de graças mais dividido da história do país, porque por causa da política e tal. Sério, as pessoas chegam a não... É que nem aqui, a galera brigou e não se fala mais, assim, nesse nível? Daí pra pior. Família... Que inteligente, né? Que coisa esperta de se fazer, né? Puxa vida, incrível. E falando em bolsa fechada, porque esse momento aqui, tá todo mundo animado, que a bolsa sobe, aí o Trump vai lá, pá, mete um tweet, aí blá blá blá, cai tudo. Tipo hoje. Então, para um momento que nem hoje, que tá uma coisa divertida, assim, vamos falar do seguinte, vamos falar desse mercado bull que tá acontecendo aí, desde quando, hein? Puta, cara, foi o quê? Desde que... Na época do Obama ainda, né? A gente tá falando de 2013, é isso? Será que é tudo isso? Porque faz um tempo que tá essa bonança, todo mundo investindo, aí começa a aparecer um monte de guru da bolsa, aí os gurus, nossa, só tem gênio no Twitter, eu não sei onde essas pessoas super inteligentes estavam, porque o mundo tá precisando disso aí, né? Mas pra gente que não é tão inteligente, né, o Alibaba, a ideia é saber até que hora vai essa brincadeira, hein? Cara, a gente só pode usar o que a gente aprendeu, ou por... Na mar? Ou a gente aprendeu por experiência, ou aprendeu estudando, enfim. Esse é o segundo bull market grande que eu passo, na minha longa existência. Na minha ainda mediana existência, né? 50 anos, meio século, né? Existência de bolsa, digamos assim, vai. Então, começou, o primeiro, a gente pegou ali eu diria que em 2000, o negócio começou em 1999, 2000, e foi ali subindo, caiu um pouco, subia, caiu um pouco, subia, mas no grande esquema das coisas, eu diria que ele foi até 2008, que foi a bolha das casas aqui nos Estados Unidos. Exato. Né? 2008, no Brasil, com a história da Marolinha, tipo, 2008 eu diria abril, maio, que eu lembro de negociar a Petrobras a valor nominal de R$70. E na época eu estava trabalhando na gestão de um fundinho assim, né? E eu operava muito com derivativos, só que não era como é hoje, era um pouco mais complicado. Então aquilo pegou em cheio e foi uma baita de uma escola positiva, porque eu passei muito longe de me ferrar como a maioria das pessoas se ferraram, né? E então é um negócio do controle de risco. Mas voltando à história, que a gente vai chegar lá, mas voltando à história do bull, que a gente vem remando aí para cima, e tem um mix de sentimentos, né? Hoje a bolsa aqui no Brasil tá 108 para 110, aí quando chega no 110 os caras já querem vender, sabe como é? Você tem acompanhado, né, esse tipo de coisa. O que você... É porque tem essa expectativa, você fala, cara, será que tá muito alto? O que você acha? Cara, bicho, no meu achismo, eu acho que sobe mais, certo? Eu acho que sobe mais. Eu vou explicar por quê.
Esse negócio dos gênios da Bolsa de Valores, cara, isso aí é igual tá vendo o filme pela segunda vez, entendeu? Eu vi a mesma coisa em 2008, só que até 2008, né? Mas o que aconteceu? O Brasil tinha passado um período muito grande estagnado, né? O país estava estagnado desde a década de 80, então a gente está falando aí de 20 anos, né? Que o país estava parado. E outra coisa, as comunicações não eram como hoje, né? Não tinha internet. Então, década de 80, eu era criança ainda, eu não lembro como é que era antes disso, mas da década de 80 até o ano 2000, que foi quando eu comecei a ter uma percepção um pouquinho, eu já era adolescente, até em 2000 eu já era homem, né? Então, o que acontece? A gente via era tudo pelo jornal, você tinha que abrir aquela porcaria para seguir a ação, entendeu? Você ficava acompanhando no rádio alguma coisa, na televisão, era esquisito, não era como hoje. Enfim, então a gente tinha, eu não sabia como é que era esse negócio dos gênios aparecendo, né, quando o mercado virava. Sim. Em 2000, eu já com 30 anos, então eu já estava no mundo corporativo, na verdade eu estava trabalhando embarcado, mas eu já estava em contato com o pessoal do mundo corporativo e você via, né, aqueles gênios, o cara era o diretor financeiro, aí, vamos fazer um IPO, aí o cara fazia IPO, tudo dava certo, tudo era lindo. Aí flipava, a galera flipando, quem não sabe o que é flipar, o cara abriu um IPO, a ação subia 40% no dia, você vendia, era isso. Isso, então... 2006, 2007, teve um monte disso aí. Aí eu ficava olhando aquilo, né, cara, o meu sentido aranha dizia que tinha alguma coisa errada, né, cara, porque... Aí apareciam os primeiros fóruns de internet, né? Eu lembro do Stormer, fui um dos primeiros lá do Baster. E aí tinha uma galera que era mais informada, mais experiente do que eu. Os caras falaram, bicho, vai com calma, porque quando a bolsa tá subindo, todo mundo é gênio, né? Quando cai, você vai ver quem é bom. Enfim, aí eu dei aquela colada na parede, mas o ano 2000 foi aí... Beleza, dei aquela surfada ali até 2000. Eu dei uma surfada até 2006, na verdade. Em 2006 eu me divorciei. Aí, por um problema pessoal, eu acabei saindo da bolsa, basicamente, né? E fiquei líquido, perdi aquela perna de alta ali de 2006 e 2000, que foi muito boa, né? Mas eu tive que usar aquele dinheiro para, enfim, aquelas coisas de divórcio e tal, né? O de sempre. E foi uma reviravolta na minha vida e tal, enfim. E aí veio o bear market, né? E agora a gente está nessa recuperação e todo dia aparece um profeta do apocalipse aí. Exato, porque no momento tem uma questão assim que era importante no outro fim de ciclo, que sempre é a história do ciclo das commodities, porque o Brasil depende muito de commodity, aquela coisa. Na época até o peso de Petrobras e Vale era muito maior do que é hoje, mas ainda são duas empresas que têm bastante relevância. Não só as empresas, mas tudo que envolve commodities. Então, tem uma relação direta com a política da China e tem uma relação direta com o dólar. Isso tudo está conectado, certo? Então, hoje você fala assim, a bolsa está 100 mil pontos, mas em dólar não está tão cara. Estou falando isso do ponto de vista de um cara que tem dólar, que é o cara que no fim faz essa geringonça andar para cima e para baixo. Não é nós aqui com 3 reais que vai mudar a bolsa. Então, tem essa vertente que fala, galera, a bolsa em dólar tá barata, quando vier dólar, tanto o dólar vai ter que cair, porque o nego fica discutindo, a fala do AI-5 é um bando de xarope, né, que acha que o dólar tá preocupado com isso aí. Bom, de qualquer forma, tem esse ponto de vista do dólar, dela tá barata em dólar, e tem a galera que acha que pode corrigir. O que fatores que levariam a bolsa a ser corrigida? Cara, quais são os argumentos? O impeachment do Trump seria um fator. Porque, veja bem, a minha teoria é a seguinte, a gente surfou aquele bull que durou até 2008, que você falou, é o ciclo das commodities e tal, né? Eu diria que a gente está no ciclo do liberalismo. A gente está surfando o ciclo do liberalismo econômico em algumas grandes economias. A principal é os Estados Unidos, que vai puxando outras, entendeu? O Brasil, uma economia secundária. Você vê, o Brasil exporta, sei lá, 4% da economia mundial, é nada, né? Para o país do tamanho do Brasil.
Então, Claro. mas Mas essa questão do liberalismo, ela tem que impacto? Impacto é positivo para um país como o Brasil? sim, ou é negativo? o impacto é positivo, porque você entra num ciclo virtuoso de privatização, de iniciativa privada apostando, mais gente sendo contratada. Então, aqui nos Estados Unidos isso é muito claro, né? Todo dia aqui, cara, onde você anda é placa de contrata-se, é guindaste de construção, o pessoal está investindo, banco te procurando para oferecer dinheiro. Então, né? E isso também tem um prazo de validade, né? Uma hora isso acaba. Mas qual é a hora que isso acaba? Eu acredito que isso só vai acabar, se acontecer alguma coisa com o Trump, 2, a hora que os Estados Unidos parar de baixar os juros. E ainda tem uma gordura aí para eles queimarem, né? Certo. A hora que Então, reverter esses juros, né? Sim. Os Estados Unidos ainda tem espaço para chegar até juros negativos, isso que é verdade, né? Sim, porque, aliás, é um dos fenômenos que está acontecendo, né? Como nos Estados Unidos ainda não está, então é uma coisa que segura o dólar, faz o dólar ficar alto, não tem jeito. O fato é o seguinte, aí a hora que ficar negativo, o pessoal vai começar a migrar para a bolsa aqui, a renda fixa americana, entendeu? Não tem, os caras ainda têm muita coisa para queimar. E os bears estão cansando, então estão começando a querer pegar essa alta também. Então, tirando um cisne negro muito grande, uma guerra aí entre China e Estados Unidos, uma coisa dessa, entendeu? Aí tem essa falada famigerada tal guerra comercial que existe mesmo, né? Sim, um né? empurra daqui, outro empurra dali. Então o que está acontecendo no momento é que você tem uma tendência de alta com períodos de volatilidade. sim, Essa volatilidade é colocada de fora, injetada aí. A impressão que dá é que o Trump liga lá pro Jinping, lá pro cara da China lá, fala, vamos dizer que a gente está fechando um acordo aqui, você compra daí que eu compro daqui. Exatamente. Aí todo mundo sai comprando, aí depois sai todo mundo vendendo. Agora vamos dizer que está dando errado. Bicho, porque é muito sincronizado o negócio, entendeu? Mas você vê que dá aquela queda, mas não é uma queda catastrófica. Né? Não, cai, imagina, queda catastrófica. Cai, aliás, é uma coisa que não dá para entender. Às vezes cai 2, 3 dias, o negócio cai assim, sei lá, 2%. Os caras, parece que o mundo tá acabando. Eu falo, bicho, vocês não estão... O que tá acontecendo? Por que vocês estão tão oriçados assim? Eu acho que o que tá faltando é um pouco de percepção do risco que a própria pessoa pode correr. Exato. No fundo, o cara não tá olhando o risco do mercado, ele tá colocado numa posição que, na verdade, ele não aguenta. É o gênio de uma ideia só, né? O cara só sabe comprar. Então, se o que ele comprou está subindo, ele se sente bem. Se o que ele comprou está de lado, ele começa a ficar preocupado. Se começa a cair, ele entra em desespero. Né? Exatamente. Então, é o seguinte, essa gente tem que aprender a vender. Não, e tem que aprender também um papo que a gente já teve aqui, que é, às vezes, não fazer nada é melhor do que fazer cagada. Exato. Por exemplo. Você, cara, quanto mais velho eu fico, menos exposição à bolsa eu tenho. E eu não achei que isso fosse acontecer. E não é por causa do risco, é por causa do lucro. Eu tenho mais lucro em outras áreas do que na bolsa. O ponto é esse, você tem que tentar extrair o máximo de lucro possível de coisas que você sabe lidar melhor. Exato. Porque eu tenho mais controle. A bolsa eu tenho muito pouco controle. Né? E então é o seguinte, se o cara quer ter um controle de risco efetivo, ele tem que sempre ter uma ponta apostada contra ele mesmo. E o tamanho da ponta que é o problema. O tamanho da ponta que é o problema. E aí o cara tem que fazer algum tipo de... Quando eu falo fazer conta, eu não falo fazer contas mirabolantes. É quase uma questão emocional, eu tô falando assim, entendeu? Do tipo assim, sei lá, eu tenho uma carteira. Eu posso arriscar 2% da minha carteira no seguro? 3%? 4%?
sabe? Coisas desse tipo. Qual é o percentual da minha carteira que eu estou disposto a entregar para o mercado para não ter prejuízo? Essa dose que eu acho que falta às vezes, sacou? Eu tenho, por exemplo, eu não tenho tempo para ficar mais fazendo operação estruturada, um pouco mais complicado, que aliás eu adoro, né? É um negócio que eu gosto, mas é um vício. Né? Você vai ficando viciado nesse troço e aí vira né? Se você não tiver um videogame, é um PlayStation. Isso, é o PlayStation. Então, é o seguinte, eu tenho 10% da minha carteira em ouro, certo? E mais ou menos 10%, porque, claro, esse troço flutua, né? Mas quando eu comprei aquela quantidade de ouro, era 10% da minha carteira e eu deixo ela lá quieta. Sim. Se tiver um crash, eu tenho um seguro lá que talvez não vá compensar tudo, mas vai me dar uma equilibrada. Agora, se o cara está no dia a dia, a primeira coisa que esse cara tem que fazer é o seguinte, ele tem que aprender a comprar opção de venda. Né? Claro. Primeira coisa. Ou no mínimo, é que eu acho que é bem menos efetivo, mas é bem mais seguro, é o Vanilla Option, né? É o papai e mamãe, que é o cara vender a opção da ação que ele tem. Mas isso, francamente, o que os caras chamam de venda coberta? Você fala, tá bom, mas francamente, cara, isso aí... A proteção é muito pequena. É muito pequena, o prêmio muito grande, assim, na boa, cara. Você tem que acertar o timing muito bom. Se você vender muito dentro do dinheiro, isso. Você está protegido, mas aí o ganho é muito pequenininho e se o mercado realmente virar contra você, você vai se ferrar de qualquer jeito, né? Então, por isso que chama Vanilla, né? Mas tudo bem. Então, eu acredito o seguinte, você sempre tem que ter uma opção de venda comprada longa, o mais longa que você conseguir, né? E aí cada um tem sua estratégia. Aquela estratégia do malandro é fantástica, né? O cara criou um índice, né? Com 30 ações nos últimos 40 anos aí, né? Dos anos 80 até agora. Sim. Então, ele trabalha em cima desse índice. Aí ele pega aquelas ações que são mais influentes nesse índice e compra a opção de venda daquelas ações. Ou então você vai e compra a opção de venda do Bovespa, ou do SP500, ou sei lá de quem, mas entendeu? Eu particularmente, como eu já te falei, nas conversas particulares que a gente tem, eu prefiro opções de venda das ações. Porque é muito mais volátil. Mas aí você está falando de um cara que acompanha o mercado constantemente, concordo com você. Se você está acompanhando o mercado, uma opção de venda das ações é muito melhor. Porque o prêmio é muito maior, a encrenca é muito maior, a volatilidade é muito maior. Sim, onde tem volatilidade, você tem oportunidade de lucro. Né? Tem vida, onde tem volatilidade tem vida. Volatilidade é vida, né? Então, quem é que quer comprar aquelas ações europeias lá que varia 2, 3% da hora? Quer tomar banho, né? Então, cara, tem umas coisas assim, e mesmo o índice, eu entendo que, obviamente, quando você está compondo sua carteira, você está querendo se proteger do índice, mas de repente sua carteira não emula o índice, aí começa a entrar aquela bronha inteira. Claro, às vezes pode ser mais fácil, mas eu não sei se tem tanta liquidez, enfim. Começa a virar uma bagunça. Eu acho que no fim do dia o que vale é cada um lidar com o que sabe controlar melhor, né? Quando eu comecei na Bolsa, cara, eu li um livro que me marcou profundamente. O pessoal fala que o cara é antiquado, que não se aplica mais, que não sei o quê. Mas para mim me ajudou, entendeu? Aquele livro do Décio Bazin, né? Como ficar rico com ações, um negócio assim. Ele fala basicamente se comprar ação de dividendo. Né? Hoje em dia, o dividendo da Bolsa tá ruim, então realmente... essas coisas mudam, não? Elas não são estáticas. Exatamente. Outro dia era renda fixa, né? Então na estratégia dele seria um momento justamente para ficar parado sem fazer nada. Mas ele falava um troço interessante, cara. Se o troço não der para resolver com as 4 operações básicas da matemática, não me interessa. Mas ele tá certíssimo. Mas no fundo é assim mesmo que faz. No mínimo saber uma porcentagem, vai. Que também está nas 4 regras, nas 4 operações básicas. Entendeu? Então, porque aí, ou seja, ele era burro? Não, ele não era burro. Ele era, pelo contrário, um cara muito inteligente, mas quando o negócio começava a ficar complicado, ia demandar um tempo que ele não tinha, entendeu?
Aí começa aquela operação polvo, né, cara? O cara compra isso, vende aquilo. Quer dizer, O Fancy, Seagull, não sei o que. Aí o cara acha que montou de graça. Claro que você montou de graça. É pra montar de graça, velho. O risco é depois, não é na hora que você compra. cara, se o cara tem tempo pra acompanhar isso, se o cara é anestesista, por exemplo, que é um cara que tem muito tempo na mão. Não faz porra nenhuma. Aí- Fica lá chupando aquela manga. Aí o cara, beleza, o cara tem tempo pra acompanhar isso daí. Aí o cara monta estratégia mais sofisticada, o cara estuda aquilo e vai acompanhando. Dá pro cara ganhar dinheiro desse jeito, mas a ideia do seguro não é ganhar dinheiro, é evitar perder dinheiro. Exatamente. Mas se você compra. Ou claro, diminuir a perda. Enfim. se você compra um negócio que é volátil, você vai ter chances de ganhar dinheiro ao longo do caminho. Né? Então. Mas, cara, no fundo é muito simples, né? Que você tá falando aqui de opção, comprar opção de venda, né? Putz, às vezes, se o cara nunca mexeu com isso, pode parecer que você tá falando de uma coisa do outro planeta. Se você não conhece, dá uma pesquisada na internet, chama PUTs, né? PUT, em bom português. Tem um monte na Bovespa à disposição, tem um monte de ações, tem liquidez, tá certo? Estuda um pouquinho, entra lá no site, confere, pergunta lá pra galera como é que faz, porque sim, é um instrumento que te ajuda a proteger e não tem segredo. Né? Você vai apostar numa posição, você vai comprar um contrato, fala, pô, se cair eu vou ganhar tanto, se subir eu vou perder o que eu investi, por exemplo. O que eu não aguento, falando em controle de risco e proteção, é aquele negócio de ficar vendido. Não. Eu, particularmente. Não, ficar vendido não dá, né? Porque aí você ficar vendido descoberto. Né? Não tem condições. Isso é a opção, é a maneira coisa mais burra estúpida que você pode. Exato. de estar na bolsa, né? É um risco infinito, pô. Né? Entendeu? A história do critério de Kelly 101, né? Isso. Não adianta, eu tenho 99% de chances de acertar. Você aposta tudo, se apostar muito, uma hora você vai perder tudo. Sim. Não pode. Se você apostar tudo, quando der aquele 1% lá, você tá ferrado, Exatamente, é proibido fazer isso, entendeu? É uma coisa assim, galera, eu tenho uma posição porque eu sou esperto, puta, velho. Eu acho que quem faz isso é só quem tá operando com o dinheiro dos outros, meu. Na boa. Quando o mercado tava em tendência de baixa, eu ganhei uma grana, cara, vendendo operação bastante simples. Eu vendia opção e comprava do strike superior. Pronto. Não, tudo bem. Mas aí você mas aí você tá trazendo uma trava de baixa. Você tá trazendo uma trava de baixa, beleza, Isso, entendeu? Não tem. Não tinha mistério. Não tem mistério. Você vai receber o prêmio ali se o negócio baixar, fim da história. Então eu arriscava um pouquinho ali, beleza. E claro. Ganhei na grande maioria das vezes, aliás, foi mais que eu até tava precisando. Foi logo depois do meu divórcio lá, eu tava naquela pindaíba, né? Sim. Fiz um dinheirinho ali. Mas o fato é que hoje eu tenho outras fontes de renda que são mais interessantes para mim. A bolsa é legal, é a mais legal. Né? Sim, sem dúvida é a mais divertida. É a mais divertida. Pode falar o que quiser, mas a mais divertida é a bolsa. Não tem igual. Não tem igual. Então a gente sempre tem alguma coisa lá. Então é isso, cara. O cara tem que, né, bundinha na parede. E aí, é isso aí. O cara compra uma opção de venda, o cara compra ouro. Imóvel, eu me tornei um grande advogado dos imóveis fora do Brasil. Né? Eu tenho imóvel é outra categoria, cara. Porque se a gente tá falando de bolsa, você tá falando de um troço... Não, mas agora a gente tá falando de controle de risco, né? Não, tô falando de controle de risco, mas assim, se você tá pensando que você tem uma parte em bolsa, cara, o imóvel é outra coisa. Se você quer... É outra divisão, assim, não é, né? Por causa de liquidez, por causa de volatilidade. Outro mundo. Eu só tô pensando no patrimônio total do cara. Se o cara vai proteger o patrimônio total dele, alguma coisa ele tem que ter em imóvel. Sem a menor agora, dúvida. se a gente estiver falando só de bolsa, é isso aí, cara. Não de bolsa, mas de mercados, vamos dizer, mercado financeiro. Mercado financeiro, tá, bondes e tudo. Ouro, bondes, enfim, esse tipo de coisa. Câmbio e por aí vai. Então a gente está no tempo strange times, né? Strange times, juros negativos e sem nenhuma perspectiva de aumentar. E a lógica disso, o pessoal fala, isso é coisa de maluco, mas a lógica disso é bastante clara. Para que o governo vai pagar mais se ele pode pagar menos e está todo mundo botando dinheiro lá?
Cara, mas todo mundo. Exatamente, você quer que os juros baixem. Aí os juros baixam. Aí as coisas começam a privatizar. É devagarzinho, a inflação baixa. Porra, aí tem o dólar. Mas tem o dólar, tem o mundo inteiro lidando com o câmbio. Você não vai controlar o mundo. Sim, Entendeu? o problema do dólar é que tem muita gente botando dinheiro nos Estados Unidos, porque isso aqui tá bombando. É simples. Exatamente. E aí, se o Brasil bombar, o dinheiro vai vir pra cá também. Sim. Então, para esta foto aqui, vamos dizer assim, essa foto que eu digo é de 2 meses para cá, o que eu tenho feito é o seguinte, cara. Para mim o negócio tá positivo, então eu tô comprando bolsa, mas eu tenho sim operado muito com derivativo, que é o que você está falando, de compra de opção de venda. Sim. Né? É isso, porque você tem soluços ali de vol, o negócio aumenta, você tem chance de mitigar o seu risco e ao mesmo tempo eventualmente tirar um troco. Você é um cara que já esteve envolvido com fundo e tal. Eu tô te fazendo uma pergunta sincera. Existe algo que seja mais simples do que isso para fazer uma defesa de carteira? Não, a não ser que você não entre na bolsa. Não. O jeito mais simples agora, se você tem uma carteira, como você protege, na minha cabeça não tem outro. É bom que gente ouça e fala, esse cara é burro pra caramba. Pra mim é derivativo. E você tem que ter liquidez, só. Só. Então é isso. Quando eu falo derivativo, especificamente opções. Aí depois você tem futuros, tem isso e aquilo. Eu particularmente prefiro mexer com opções. Porque eu acho que é um troço que te ajuda mais. E conforme o mercado anda, aquele negócio muda de figura e você vai ver que você começa a se proteger mais ainda. Né? Desde que você saiba o quanto que você já entrou para perder, vamos dizer assim. Sempre é isso, né, cara? A gente tem que ver, porra, quanto eu posso perder nisso aqui antes de entrar no jogo. Porque o que a gente observa muito, assim, de gente próxima até, o cara sai do jogo antes porque, na verdade, ele não sabia o quanto ele podia perder. Só que ele sai antes e depois o negócio volta. É o famoso violino. Sim. O cara toma a violinada porque ele não conseguiu medir o quanto ele podia perder no processo. Exato. Né? Isso acontece muito. Então opera menor, é simples. Exato. Eu operava 10%, opera 5%, 2% da carteira, sei lá. Tirando. Vou te fazer outra pergunta agora. Mantida a CNTP, certo? O bull market andando aí do jeito que está. Qual setor você apostaria? Cara, primeiro tem aquela questão lá das fazendinhas lá, né? Que esse é o setor agrícola, né? Que aí tem a ver com câmbio, tem a ver com tudo isso. Então, o setor agrícola, alguma coisa nessa área. Estou falando das carteiras que a gente tem lá, as discussões. E a outra eu sempre deixo um tanto nas commodities, porque eu fico ligado com o que pode acontecer de fora. Mas isso é uma questão particular, entendeu? Então, eu apostar no agrícola. Minha aposta também. O agrícola ou, para quem está aqui fora, cara, uma das melhores empresas que eu já tive na minha carteira é uma empresa chamada Marine Harvest. Esses caras cultivam salmão. Mas é mercado daí. Na verdade, ele é norueguês, é uma empresa norueguesa. Não, tô dizendo, mas está na bolsa, é negociado aí. Em Oslo. Aqui também, acho que eles têm aqui também. Interessante aí. Cara, porque, pensa bem, você está no mercado de produção de alimento, como uma fazenda. Sim, né? Isso. Só que é muito mais fácil de você controlar a tua produção. Né? Quando você está embaixo d'água, você não está mais sujeito às intempéries. Sim. Não é fantástico isso? É fantástico. Eu nunca parei para pensar nisso. Você está em outra dimensão, né? Exatamente. Você está realmente operando em 3 dimensões. Quando você está na superfície, se você olhar, a gente está basicamente operando em 2 dimensões. Você está sujeito às intempéries aí do tempo. Quer dizer, eu imagino que tenha particularidades aí. Sim, você tem outras, você tem doenças, você tem outras coisas, né? Mas é de um controle mais fácil. Foi uma empresa que me deu muita alegria. Eu só a vendi recentemente, há poucos meses eu vendi, e vendia contra gosto, acho que vou comprar de novo. Entendi. Mas isso aqui, por exemplo, no mercado Bolsa Brasil. Bolsa Brasil você tem os frigoríficos, você tem a SLCE, não é isso?
Aquela empresa de... SLCE. Que já tá no coração de muita gente aí. Já tá no coração das pessoas, né? É. Exatamente, essa aí tá divertida. Aí você tem que fazer aquela análise da empresa, né? Se a empresa presta. Você falou de setor, né? Você tinha falado de setor, né? Então o setor, me vem na cabeça a história do setor agrícola e tal. Porque até você que fez um vídeo falando disso semana passada. Foi. Se eu não estiver enganado. Foi. E. Na semana segunda, né? Então, essa semana. Cara, então, bicho, eu só quis falar dessa história do Bull porque eu percebo que tá rolando esse ruído. Entendeu? Então a gente chegou num platôzão, assim, depois do 100, fica nesse entre 100 e 105, né? E fica ali 110, um platôzão, o famoso Magic Box ali, que os caras ficam falando. E tá todo mundo muito oriçado, porque tá muito caro. Se tá muito caro, então vai cair. Cara, eu ficaria atento, tomar cuidado com essa questão do dólar, se não tá barato para um estrangeiro. Tem que ficar esperto. Então eu acho assim, nunca foi tão importante medir o tamanho da proteção que você tem que ter na carteira. Bicho, você tem que ter em mente também o efeito do dono português. Sabe o que é o efeito do dono português? Não sei o que é isso. Isso é uma teoria que eu desenvolvi que é a seguinte. Quando observei isso na bolha de imóveis, em 2008. Quando os imóveis caíram, o imóvel de todo mundo caiu o preço, menos dos portugueses. Porque eles não vendiam, eles botavam aquele preço e acabou. O cara tem lá 50, 100 imóveis, ele não vende, ele deixa, beleza, Sim. Uma hora o preço volta. Então, fica andando de lado, até que uma hora que chega no lugar que ele quer, o mercado vira. Exato. Então, e se acontecer o efeito do dono português com a Bolsa? Se ficar de lado aí durante não sei quanto tempo. Então, ninguém tem bola de cristal. Isso, não, mas aí é que entra a história dos imóveis que você estava falando lá atrás, porque não tem pisca-pisca de imóvel, né? Exatamente. Não tem pisca-pisca de imóvel, entendeu? Um dos problemas é o pisca-pisca da bolsa. Só que ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo não vai durar. Mas a pergunta é, para que você vai perder esse bull todo porque você está com medo de ganhar? É isso que eu não entendo. Medo de perder, o Luxemburgo, né? Então, o Luxemburgo, você não gosta de futebol, mas ele falava isso. Tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso. Então, bicho, faz o seguinte, surfa aí o bull e faz tua proteção de carteira, pô. Entendeu? Isso. E aí você tem lá a tua estratégia, análise técnica, análise fundamentalista. Quando chegar nos números que você está dizendo, não, a partir daqui está entrando numa recessão ou num bear market, você sai. E aí você já ganhou na outra ponta na tua proteção. Entendeu? É isso. Então beleza. Para com essa... deixa a sardinhada ficar com essa porra de... É mais simples, né? É simplificar o negócio, tá certo? Exato. Você tem que ter algum instrumento que você saiba manipular bem e esse instrumento vai te ajudar a mitigar o risco. Ponto. Acabou. Aí na Bovespa, cara, a gente tem aí opção líquida aí da Petrobras, Vale, quem mais que tem liquidez? Bancos. Os bancos, por exemplo. Mas não precisa mais. Acabou. Para um cidadão comum, fim da história, cara. Porque assim, não estão, todo mundo, porque os bancos, o bancão, o banquinho digital. Então vai lá, velho. Você tá apostando, para de ficar pererecando aí no Twitter ou no site, e vai lá e mete a bronca. Põe uma grana, vou comprar uma opção aqui do Bradesco, CC, que seja uma de Petro, uma de Vale, e acabou. Mas aí todas as ações, e só essa andou ao contrário, perdi 2 vezes. Azar seu, cara. Putz, é uma frescura com esse negócio, velho. Numa boa, entendeu? Aí o cara fica, de novo, pererecando pra lá e pra cá, vai tomar na cabeça dos dois lados. O cara não ganha no bull e perde no bear. Exatamente. Então, gênio. francamente, Gênio. E esse momento particular dos últimos 2 meses pra cá, eu acho que, pelo menos é o que a gente tá agora, daqui pra frente eu não sei, é um dos melhores, porque é um mercado de alta com alguma vol. Entendeu? E pronto, velho. Tudo bem, o ano todo não foi assim, mas agora então aproveita. Entendeu? Acabou. Basicamente é isso que eu tenho para dizer. Tem mais algo a colocar nessa pequena análise do momento aqui que a gente está vivendo, não? Não, cara, acho que isso aí é curto e grosso, entendeu? Surfa o bull, para de se preocupar quando é que vai acontecer o fim do mundo e protege a queda, cara. Da maneira mais simples e barata possível. Opção de venda. Isso. Compra a opção de venda.
Entendeu? Compre um tiquinho lá. É só a quantidade da carteira que você acha que você pode. Eu quero entregar no máximo 2% da minha carteira. Compra 2% de opção de venda. Fim. Acabou. O mais longa que se Acabou. puder. Pronto. Exato. Perdi. Subiu na minha cara e eu perdi 2% da subida. É só isso que vai acontecer, velho. Você ganhou 10% no resto da tua carteira e perdeu os 2%. Isso. Acabou. Isso. Entendeu? Agora, Não, e o detalhe é que eu queria ganhar cada centavo. Então você vai tomar naquele lugar. Então, Isso. Não, e o cara ele esquece que se o mercado cair, por exemplo, 10%, por exemplo, ele pode ganhar muito mais que os 10%. exatamente, porque a Isso opção de que o venda cara dele não vai explodir. entende. Ela vai explodir, o cara não consegue entender isso. É surreal, velho. Mas tudo bem. Com o tempo os caras aprendem. Beleza, estamos aqui Então, para isso, para ajudar a galera a entender e para encher o pra saco ser xingado. Exatamente. E também e pra eu quero mandar- que a galera ouça e fale, esses caras são muito burros, só falam merda. Entra lá e fala, cara, vocês são burros pra caralho. É isso, né, cara? Deixa. Né? É isso aí, a gente é burro. O pessoal do FinTwitch que é tudo inteligente, tudo gênio. É, tudo inteligentão. Deixa os caras lá. Cara, prazer falar contigo a nesse gente feriado. é o quê? Desculpa atrapalhar. Hã? Eu tô falando aqui, desculpa atrapalhar seu feriado. Né? Pô, que é isso, cara? Eu me amarro em fazer esse negócio. Não, nós vamos aumentar a frequência gradativamente. Se Deus quiser. Então, beleza, cara. Valeu aí. Abraço, São Paulo. Abraço. Sucesso aí. Até breve. Semana que vem esse negócio azedar e a gente volta e fala tudo ao contrário. Beleza. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. I'd say that was a pretty successful broadcast. That's next from the show, Austin. Thank you very much, Houston.